Hello, hoje nós vamos falar sobre os germânicos. Quem são esse povo? Os germânicos são povos de origem etnolinguística indo-europeia, originários do norte da Europa e identificados pelo uso das línguas germânicas. Como assim línguas germânicas? Atualmente são alemão, norueguês, dinamarquês, sueco, sueco, certo? Suecos e os islandeses. E também o inglês. Tá. Onde eles vivem? Na região da Germânia, que eu vou colocar um mapa agora. E nessa região houve muito conflito na época do nosso Império Romano, né? Que tomou uma surra. No início, o Império Romano conseguiu ir expandindo na época do combate do Júlio César, que lutou contra um chefe suevo, que é uma das tribos germânicas, Ariovisto, que expandiu-se para a Gália. A Gália é tipo literalmente um pedaço da França, até ser detido por César no Vosges em 58 a.C. As tentativas subsequentes do imperador Augusto de anexar territórios a leste do Rio Reno, vou mostrar um mapa onde que é o Rio Reno, acho que todo mundo sabe, né? Foram abandonadas depois que o príncipe querusco Armínio aniquilou 3 legiões romanas. Tá, como assim ele aniquilou 3 regiões romanas? Como que ele conseguiu? Sendo que as regiões romanas eram fodonas pra caralho, historicamente dizendo. Tinha formações, caramba, quase inquebrável. Aí é que a coisa fica engraçada. Essa batalha aconteceu no ano 9, na Era Comum. Então, tipo, esse ano fez 2009 anos da batalha, se eu não estou enganado. Ou 2019 anos. 2009 anos. Aconteceu no dia 9 de setembro. 9 de setembro do ano 9, né? 9 de setembro do ano 9. Engraçado. Era no mês 9, né? 9 do 9 do 9. Porra. Tá, o que foi essa batalha? A Batalha da Floresta de Teutoburgo, eu vou mostrar um mapa estratégico dela e algumas imagens também. Foi conhecido também como o Desastre de Varro. Varro era um general romano, né? Isso é meio óbvio. Essa batalha ocorreu atualmente localizada na Floresta de Teutoburgo, na Alemanha, perto da atual cidade de Bramstedt. Uma aliança de tribos germânicas chefiada por Armínio, que é ou atualmente chamado como Hermann, que Hermann em alemão significa Herr, senhor, man, homem. Tipo, não, Herr é guerra, é senhor de armas, uma coisa assim. Então seria senhor das armas, senhor das guerras. Da tribo dos queruscos, emboscou e dizimou 3 regiões romanas lideradas por Públio Quintilio Varro, que eu considerava até então como aliados. Como resultado da batalha, estabeleceu o Rio Reno como fronteira do Império Romano. Então, tipo assim, esse foi o checkmate dos germânicos no Império Romano. Depois disso, os romanos, quer saber? Deixa eles lá, não vamos arranjar treta com eles não. Já levamos uma surra aqui na Batalha de Teutoburgo, os caras assim, uns malucos, saiu uivando o ordeiro do escudo, igual uns endemoniados lá, possuído por Marte, vamos assim dizer. Pelos séculos seguintes, fatos que estabilizou uma importante distância entre as culturas romanas e germânicas. Isso é um fato. Se for ver, por exemplo, na França, Inglaterra não, Portugal e Espanha, tem uma influência do Império Romano gigante. Né? Não é à toa que, se você for, por exemplo, para a França, vai achar várias ruínas da época de Roma, Portugal também, e em Espanha principalmente. E na Inglaterra também teve isso, mas futuramente eu chego lá. Isso aí vai ser assunto para outro vídeo. Porque aqui já vou falar especificamente da Idade Antiga. No próximo vídeo eu vou falar sobre a invasão bárbara. Então, foi um fato que estabilizou as importantes distância entre as culturas romana e germânica, assim como o declínio da influência romana em todo o Ocidente. Não em todo o Ocidente, vamos ser sinceros. No ano 7,
Públio Quintio Varo, casada com Vipsânia Marcela, filha de Marco Vipsânia Agripa, foi nomeado governador da Germânia. Grande parte da Germânia até o rio Elba estavam ocupadas relativamente pacificada, submetida por 3 legiões romanas: a Legio 17ª, 18ª e 19ª. Armínio, chefe tribal germânico que serviu no exército romano e que havia ganhado a cidadania romana, avisou Varo de uma revolta germânica, a qual deveria ser suprimida o mais rápido possível. Indicou-lhe um atalho na floresta de Teutoburgo, uma área com bosques impenetráveis cheios de colinas e barrancos, com o local ideal para combater a revolta. Um terreno, portanto, que obrigava já a heterogênea coluna romana a estirar e desordenar ainda mais as suas fileiras. No entanto, outros generais mais experientes, assim como o germano Segestes, de confiança de Varo, avisaram-no que Armínio poderia estar planejando um ato de traição. O pouco experiente Varo não ouviu os conselhos e seguiu pelas florestas indicadas, onde os romanos sofreram uma emboscada e foram terrivelmente massacrados. Agora se põe no lugar de um soldado romano, de um legionário. Você está lá, no meio de uma floresta densa, um barral, uma situação meio complicada de se andar, porque ainda estava chovendo no dia. Aí vocês estão de noite, se não me engano, essa batalha foi de noite. Aí vocês só escutam bolas de fogo descendo, acertando as colunas romanas. Aí você tá ali naquele, puta assim, caralho, tô no inferno, fudeu. Nisso surge um bando de louco usando alto maromba. Na verdade não era maromba, mas eram alto e forte, barbudos, usando cabeças de lobo, uivando e correndo sem medo da morte e dando machadada de todo mundo que vinha pela frente. Já penso como fica o psicológico dos romanos. O principal dessa batalha foi o efeito psicológico, porque né, os germânicos estavam com um menor número. Tá, resumindo, foi 6 horas de batalha, se eu não estou enganado. O Varus fugiu, acabou se matando. E os germânicos pegaram os romanos sobreviventes e fizeram sacrifício aos deuses deles, que são Wotan, Donner, Frigg. Na verdade são tipo assim os mesmos deuses dos nórdicos, vulgarmente chamado como Odin, Thor, Loki e vai-se embora. Eles fizeram os sacrifícios, aí depois desse dia, os romanos ficaram pensando, caralho, não vamos botar mais os pés lá, deixa eles quietos. E assim foi até o ano de 448. 448 foi a queda do Império Romano. Deixa eu confirmar aqui, só um minuto. Queda do Império Romano, cadê? Exatamente, queda do Império Romano. Tá. Agora, vamos lá. O declínio de Roma ocorreu no... Tá, vamos voltar ao raciocínio. Quem eram os germânicos? Quais são as tribos que compõem os germânicos? São os alamanos, suevos, queruscos, saxões, os ostrogodos, visigodos, godos. Tem mais um aí que eu não lembro o nome agora. Saxões já foi. Os frísios, os francos, que deu origem à França. Os saxões deu origem na verdade não deu origem à Inglaterra, mas ok. Os suevos, se eu não me engano, eu já falei. Ou já. Os burgúndios. Os alamanos já falei. Os vândalos já falei. Eram esses aí no geral, os principais. Nisso eles se reuniram. Isso já ali no final da Idade Antiga, que foi chamado como início não, foi ali a divisão entre a Idade Antiga para o início da Idade Média. Outra coisa que tem um livro muito bom para se ler sobre a época da Idade Antiga é o livro do general Tácito. O livro é o Germânia.
é muito interessante que ele fala desde os cultos, deuses, etc., como o modo de vida dos germânicos antigos em si. Para quem não sabe, os germânicos atualmente são os alemães, são os holandeses também, os pessoal da Bélgica, os belgas, os luxemburguenses, eu acho que é assim, que moram lá no país no reino do Luxemburgo, os dinamarqueses, noruegueses, suecos, esses aí. E um pedacinho da Polônia também. Mas na Polônia é maioritariamente eslavo. Assunto para outro vídeo dos eslavos. Futuramente também prefiro falar sobre os vikings. Os vikings é uma profissão, não é um povo. Se você vê alguém falando o povo viking, dá um murro na cara dele porque tá falando merda. Na verdade era povo nórdico, povo escandinavo, ou russo, como os russos chamavam, né? Russos, né? Tem uma ligaçãozinha aí. Na verdade não era nem russo, era eslavo na época. A fusão entre o viking e os eslavos que deu a origem à Rússia, né? Os russos, né? Rússia, bem ligadinha. Que outra coisa que eu queria falar era sobre a invasão dos bárbaros. Invasão germânica no Império Romano. Vamos lá. Os suevos foi um dos povos que participou da invasão germânica. Esses povos, aí vai entrar no quesito Brasil e Portugal. Os suevos foi um povo que migrou para a região da Galácia. Onde que era a Galácia? Nada mais nada menos que o norte ali da Península Ibérica. Norte assim aonde? Região do Porto, Portugal. Portugal e Espanha ali, região ali na fronteira com o Atlântico. Então, tipo, literalmente os germânicos dominaram praticamente o mundo inteiro depois do Império Romano. Então, todo brasileiro de origem portuguesa tem sangue germânico aí. Não é à toa que existe portuguesa loira. E de olhos claros. Além da maioritária ser castanho, mas ok. Tá. A partir do século III, o território dos romanos começou a ser invadido pacificamente. Pacificamente, parece até os islâmicos invadindo a Europa atualmente. Ou à força, típico. Os povos invasores eram de origem germânica. Dentre todos eles se destacavam os saxões, os francos, os lombardos, os suevos, os burgúndios, os vândalos e os ostrogodos. E falta os visigodos, que tem uma estrutura importante com a origem em Portugal e da Espanha. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros, isso é lógico, porque eram totalmente diferentes deles, mas graças a essas diferenças surgiu uma nova estrutura social. Nela estão tanto os elementos da cultura romana quanto os dos povos germânicos. Essa sociedade durou pelo menos 1000 anos. Tempo. 1000 anos é tempo. Os romanos passaram a viver pacificamente com os povos invasores, onde haviam trocas comerciais, e o exército romano pode contar com grande apoio dos povos invasores. Isso aí vai ter até um filme lá do Rei Arthur que mostra a invasão dos saxões na ilha da Britânia. Eu sempre confundo britânicos e bretões, mas tudo ok. Os primeiros grupos que invadiram o território romano entraram de forma pacífica em busca de riqueza e clima pacífico. Para os romanos, aceitaram a oferta de recebê-los. Eles se ofereciam para serem soldados ou agricultores. Mas no século IV, isso acabou e houve guerras que acabaram por destruir a unidade do Império Romano. A causa dessa guerra foi a chegada dos hunos à Europa. Os hunos eram os mongóis, para quem não sabe. Depois de se estabelecerem no território romano, os povos invasores organizaram suas sociedades, cada um em seu território. Os germânicos, os suevos, foram para o norte da Europa. Europa não, Península Ibérica, onde era a região atualmente de Portugal, um pedacinho da Espanha, onde fica Santiago de Compostela. Os francos invadiram a região que pega ao oeste do Rio Reno, onde fica França atualmente. Aí tem uma história bem grande que nem envolve a Idade Média, não vou ser assunto desse vídeo. Ao mais a leste, não
ainda na Península Ibérica, teve os visigodos, que foram responsáveis de dar origem ao Espanha e Portugal, junto com os suevos. Na Itália tinha os ostrogodos. Na região da Germânia tinha de tudo. Tinha desde Burgúndio... Não, Burgúndio ficou na França, perdão. Que deu origem à cidade de Burgúndia, atualmente chamada de Bordeaux. Resumindo, é isso. Agora os próximos assuntos vão ser falados nos próximos vídeos. Hey,